12ª sessão, parte 2. Continuação da narrativa. Seja como a Dite, ou seja como a Sofia Divina, dos gnósticos gregos, ela é a mãe dos 7 filhos, dos anjos da face do abismo. Eis o que diz o livro de Dzyan, isto é, o verdadeiro conhecimento obtido pela meditação. Segue o trecho. Observação. No trecho a seguir, as frases contêm símbolos. Estarei identificando os símbolos nas frases. Continuação da narrativa. A grande mãe tem no seu seio o símbolo do triângulo e em seguida o símbolo de um traço na vertical e também o símbolo do quadrado. A segunda é a estrela. Observação número 26. O símbolo do π, ou 3,1415, a síntese ou a legião unificada no Logos, e o ponto, chamado no catolicismo romano o anjo da face, e em hebraico Miguel, que é igual a ou o mesmo que Deus, a representação manifestada. Fim da observação número 26. Continuação da narrativa. E está prestes a dá-los à luz os valentes filhos de o símbolo do quadrado, o símbolo do triângulo e 2 vezes o símbolo do traço na vertical, ou 4.320 milhões. O ciclo, cujos 2 antecessores são o símbolo do círculo e também o símbolo do ponto. Fim do trecho. Continuação da narrativa. No começo de cada ciclo de 4.320 milhões, os 7, ou, como pretendem algumas nações, os 8 grandes deuses desceram para estabelecer a nova ordem de coisas e dar impulso ao novo ciclo. O 8º deus era o círculo unificador, ou Logos, separado e posto à parte de sua legião no dogma exotérico, exatamente como as 3 hipóstases dos antigos gregos são hoje consideradas pelas igrejas como 3 pessoas distintas. Conforme consta de um comentário. Segue o trecho agora. Os poderosos, cada vez que penetram em nosso véu maiavico, a atmosfera, executam as suas grandes obras e deixam atrás de si monumentos imperecíveis que são marcos de sua visita. Fim do trecho. Observação número 27. Eles surgem do início dos ciclos, como também de cada ano sideral de 25.868 anos. Foi por isso que os Cabiera ou Cabarim receberam este nome em caldeu, pois significa as medidas do céu de cobre, medida de reticências, e urim, que significa céus. Fim da observação número 27. Continuação da narrativa. Assim, ficamos sabendo, foi com a direita supervisão deles que se edificaram as grandes pirâmides. Quando Dhruva, então a estrela polar, estava em sua culminação inferior e as Kriticas, as Pleiades, pairavam sobre ela, isto é, achavam-se no mesmo meridiano, mas em cima, vigiando o trabalho dos gigantes.
Segue-se, portanto, que, tendo sido construídas as primeiras pirâmides no princípio de um ano sideral, sob Deruva Alpha Polaris, deve isso ter acontecido há mais de 31.000 anos, 31,105. Bunsen estava com a razão quando admitia para o Egito uma antiguidade superior a 21.000 anos, mas semelhante concessão ainda não corresponde de todo à verdade e os fatos concernentes a esta questão. Como diz Gerald Massey, segue o trecho agora. As histórias contadas pelos sacerdotes egípcios e outros a respeito do cômputo do tempo no Egito começam agora a parecer menos fantasiosas aos olhos de todos os que se libertaram da sujeição bíblica. Foram encontradas recentemente em Sankara inscrições que mencionam 2 ciclos sotíacos, registrados naquela época há cerca de 6.000 anos. Assim, quando Herodes esteve no Egito, haviam os egípcios observado, como agora se sabe, pelo menos 5 diferentes ciclos sotíacos de 1,461 anos. Os sacerdotes disseram ao historiador grego que os seus registros do tempo abrangiam uma época tão remota que durante este período o sol se levantara 2 vezes onde então se punha, e se pusera 2 vezes onde então se levanta. Isso só se pode compreender com um fato natural por efeito de 2 ciclos de precessão, ou um período de 51,736 anos. Fim do trecho. Observação número 28. Registrado no livro A História Natural de Gênesis, volume 2, página 316. Continuação da narrativa. More Isaac. Observação número 29. Registrado em Oedipus Egyptiacus, volume 2, página 423 de Kircher. Continuação da narrativa. More Isaac nos mostra que os antigos sírios definiam o seu mundo de regentes e de deuses ativos do mesmo modo que os caldeus. O mundo inferior era sublunar, o nosso, supervisionado pelos anjos da primeira ordem ou da ordem inferior. O mundo que vinha imediatamente depois era Mercúrio, regido pelos arcanjos. O seguinte era Vênus, cujos deuses eram os principados. O quarto era o Sol, domínio e morada dos deuses mais elevados e poderosos do nosso sistema. Os deuses solares de todas as nações. O quinto era Marte, governado pelas virtudes. O sexto, Bel ou Júpiter, regido pelas dominações. E o sétimo, o mundo de Saturno, pelos tronos. Esses são os mundos da forma. Além deles estão os 4 mundos superiores. Mas o número de superiores é igualmente 7, sendo que os 3 mais elevados não se podem mencionar nem pronunciar. O 8º mundo, composto de 1.122 estrelas, era o domínio dos querubins. O 9º, pertencente às estrelas móveis ou errantes, incontáveis em razão de sua distância, tinha os serafins. Quanto ao 10º, diz Kesher, citando More Isaac, que era constituído por estrelas invisíveis
que se poderiam tomar por nuvens tão aglutinadas se acham na região que chamamos de Via Extraminis, a Via Láctea. E ele se apressa em explicar que estas são as estrelas de Lúcifer, submersas juntamente com este em seu terrível naufrágio. O que vem depois e além dos 10 mundos, nosso quaternário, ou o mundo Arupa, não podiam descrever os sírios. Tudo o que sabiam é que ali começavam o vasto e incompreensível oceano do infinito, a mansão da verdadeira divindade, sem limite nem fim. Champollion demonstra que a mesma crença existia entre os egípcios. Hermes, depois de falar do Pai, Mãe e Filho, cujo espírito, coletivamente o Fiat Divino, formou o universo, diz o seguinte: 7 agentes médios foram também formados para conter os mundos materiais ou manifestados dentro de seus círculos respectivos, e a ação de tais agentes recebeu o nome de destino. Enumera a seguir 7, 10 e 12 ordens, cuja explicação aqui exigiria demasiado tempo. Como o Rig Vidyana e também o Brahmanda Purana e todas as obras do mesmo gênero, quer descrevam a eficiência mágica dos mantras do Rig Veda ou os kalpas futuros, representam, conforme declaração do Dr. Webster e de outros, compilações modernas pertencentes, como é provável, só à época dos Puranas. É inútil referir ao leitor as suas explicações místicas, sendo preferível citar apenas os livros arcaicos que os orientalistas desconhecem por completo. Estas obras esclarecem o que tanto intriga os estudantes a saber, que os Saptarshis, os filhos nascidos da mente de Brahma, são mencionados no Shatapatha Brahmana por uma série de nomes e no Mahabharata por outros, e que o Vayu-Purana enumera 9 rishis em vez de 7, acrescentando à lista os nomes de Bhrigu e Daksha. Mas o mesmo sucede em todas as escrituras exotéricas. A doutrina secreta apresenta uma longa genealogia de rishis, separando-os, porém, em várias classes. Assim como os deuses egípcios estavam divididos em 7 e até em 12 classes, também o estão os rishis hindus em suas hierarquias. Os 3 primeiros grupos são o divino, o cósmico e o sublunar. Em seguida, vêm os deuses solares de nosso sistema, os planetários, os submundanos e os puramente humanos, os heróis e os manushi. Mas, por enquanto, só nos ocupamos dos deuses pré-cósmicos divinos, os Prajapatis ou os 7 construtores. Este grupo consta infalivelmente de todas as cosmogonias. Em razão da perda dos documentos arcaicos egípcios, pois, segundo Maspero, os materiais e os dados históricos de que dispomos para o estudo da história da evolução religiosa no Egito não são completos, nem inteligíveis muitas vezes. Temos que recorrer aos antigos hinos e inscrições tumulares para corroborar, em parte,
e indiretamente as afirmações da doutrina secreta. Uma dessas inscrições mostra que Osíris, como Brahma Prajapat, Adão Kadmon, Ormazd, os muitos outros logos, era o chefe e a síntese do grupo de criadores ou construtores. Antes que Osíris se tornasse o deus uno e supremo do Egito, era adorado em Abidos, como o chefe ou guia da legião celestial dos construtores pertencentes à mais elevada das três ordens. O hino, gravado sobre a estrela votiva de um túmulo de Abidos, terceiro registro, faz invocação a Osíris nos seguintes termos. Segue o trecho. Eu te saúdo, Osíris, filho primogênito de Seb. Tu, o maior dos 6 deuses, nascidos da deusa Nu, a água primordial. Tu, o grande favorito de teu pai Ra, pai dos pais, rei da duração, senhor da eternidade, que tão logo aqueles saíram do seio de tua mãe, reunistes todas as coroas e cingistes o Uraeus, serpente ou naja, em tua cabeça, Deus multiforme, cujo nome é desconhecido e que tem muitos nomes nas cidades e nas províncias. Fim do trecho. Observação número 30. A palavra Naja, esta palavra egípcia, Naja, muito nos faz lembrar de Naga indiana, o deus de 7 ou outra de 10. Terceiro, os Sefirot metafísicos, ou perifrases de Jeová, os 3 caráteres cíclico ou cósmico. Fim da observação número 30. Continuação da narrativa. Saindo da água primordial, coroado com o Uraeus, que é o emblema serpentino do fogo celeste, e sendo o 7º dos deuses primários emanados do Pai e Mãe, Nu e Nut, o céu, quem pode ser Osíris, senão o primeiro Prajapat, o primeiro Séfira, o primeiro Amshaspend, Ormazd? É fora de dúvida que este último deus solar e cósmico ocupava no início da evolução religiosa a mesma posição que o arcanjo, cujo nome era secreto. O arcanjo era Miguel, o representante na terra do Deus oculto dos judeus. Numa palavra, a sua face, que precedia os judeus sob a forma de uma coluna de fogo, como se afirmava. Diz Bornolf. Os 7 Aham-Shanspens, que são certamente os nossos arcanjos, significam também as personificações das virtudes divinas. Observação número 31. Registrado no comentário de Yashana, na página 274. Continuação da narrativa. E esses arcanjos, portanto, são também seguramente os Saptarshis dos hindus, embora seja quase impossível classificar cada um deles segundo o seu protótipo e equivalente pagão. Por isso que, no caso de Osíris, todos possuem muitos nomes nas cidades e nas províncias. Mencionaremos, contudo, alguns dos mais importantes na devida ordem. Uma coisa fica assim,
demonstrada de maneira insofismável. Quanto mais estudamos as hierarquias desses deuses e apuramos a sua identidade, mais provas obtemos de que não existe entre os deuses pessoais, passados ou presentes, conhecidos desde os primeiros dias da história, um só que não pertença ao primeiro período da manifestação cósmica. Em todas as religiões encontramos a divindade oculta, formando a base fundamental. Depois, o raio que dela emanado cai na matéria cósmica primordial, a primeira manifestação. Em seguida, o produto andrógeno, a força dual abstrata, macho e fêmea, personificada. A segunda fase, finalmente, esta força dual se separa na terceira fase, em 7 forças, denominadas os poderes criadores em todas as antigas religiões, e as virtudes de Deus no cristianismo. Essas qualificações metafísicas abstratas, tais como explicadas, não impediram a Igreja Romana e a Igreja Grega de renderem culto a essas virtudes, personificando-as sob os diferentes nomes dos 7 arcanjos. O livro de Drutsin. Observação número 32. Refere-se ao primeiro tratado, registrado na página 59. Continuação da narrativa. O livro de Drutsin, no Talmud, faz entre esses grupos uma distinção que é a verdadeira explicação cabalista. Ali diz o seguinte: segue o trecho. Há 3 grupos, ou ordens, de Sephirotes. O primeiro, os Sephiroth, chamados atributos divinos abstratos. O segundo, os Sephiroth físicos, ou siderais pessoais, uma classe de 7 e outra de 10. O terceiro grupo, os Sephiroth metafísicos, ou perifrases de Jeová, os 3 primeiros, Keter, Chokmah e Binah, e os 7 últimos, que formam os 7 espíritos pessoais da presença e também dos planetas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Deve-se aplicar a mesma divisão à evolução primária, secundária e terciária dos deuses, em cada teogonia, se quiser traduzir esotericamente a significação deles. Cumpre não confundir as personificações puramente metafísicas dos atributos abstratos da divindade com o seu reflexo, os deuses siderais. Este reflexo, contudo, é na realidade a expressão objetiva da abstração. Entidades viventes e os modelos formados segundo aquele protótipo divino. Além disso, os 3 Sephiroth metafísicos, ou a perifrase de Jeová, não são Jeová. Este último, como os últimos adicionais de Adonai, Elohim, Sabaoth e os numerosos nomes que lhes emprestam e que é a perifrase de Shaddai, o Onipotente. O nome é, sem dúvida, um circunlóquio, uma exagerada figura de retórica dos judeus, conforme sempre assinalado pelos ocultistas. Para os cabalistas judeus e para os alquimistas cristãos e Rosa-Cruzes, Jeová era um bimbo conveniente,
unificado pela superposição de seus diversos painéis ou faces, e que se adotou como sucedâneo o nome de um Séfira individual, tão bom quanto outro qualquer para aqueles que estavam na posse do segredo. O tetragramaton, o inefável, a soma total, sideral, não foi inventado com outro propósito que o de iludir o profano, simbolizando a vida e a geração. Observação número 33. Diz o tradutor do Quebalá que Avicebron, referindo-se à soma total, a letra de Keter é Iod, a de Binah, H-E-H, compondo juntas o nome feminino de Iyá. A terceira letra, a de Hokmah, é Vau. Todas juntas formam as letras Y, H, V. Y, H, V, H. O tetragramaton, e são, em verdade, os símbolos completos de sua eficácia. A última letra, HE, deste nome inefável, se aplica sempre aos 6 inferiores e ao último, ou seja, aos 7 Sefirot restantes. Quebalá de Meyer, na página 263. Assim, o tetragramaton não é sagrado senão em sua síntese abstrata. Como quaternário, contendo os 7 Sefirot inferiores, é fálico. Fim da observação número 33. Continuação da narrativa. O nome secreto e verdadeiro, que não pode ser pronunciado a palavra, que não é a palavra, há que procurá-lo entre os 7 nomes das 7 primeiras emanações, ou filhos do fogo, nas escrituras secretas de todas as grandes nações, inclusive no Zohar. A doutrina cabalística da menor de todas elas, a nação judaica. Essa palavra, composta de 7 letras em todas as línguas, acha-se oculta nas ruínas arquitetônicas de todas as grandes construções sagradas do mundo, desde as ruínas ciclópicas da Ilha da Páscoa, resto de um continente submergido nos mares, não há 20.000 anos, mas há cerca de 4 milhões de anos, e até as primeiras pirâmides egípcias. Observação número 34. Esta afirmação será naturalmente taxada de falsa e absurda, e muita gente a receberá com um sorriso de mofa. Mas, se acreditarmos que a submersão final da Atlântida tenha ocorrido há 850.000 anos atrás, conforme diz o livro do budismo esotérico, o primeiro dos abaixamentos graduais, tendo-se iniciado no período Eoceno, devemos aceitar também a informação no que concerne à chamada Lemúria, o continente da terceira raça raiz, que começou por ser quase destruído pelo fogo e foi mais tarde submerso. Conforme ensina o comentário, havendo sido a primeira terra purificada pelos 49 fogos, seus habitantes, nascidos do fogo e da água, não podiam morrer. A segunda terra, com sua raça, desapareceu da mesma forma como o vapor se desvanece no ar. A terceira terra viu, após a separação,
consumir-se tudo o que nela existia e mergulhou no abismo inferior, o oceano. Tudo isso se passou a 2 vezes 82 anos cíclicos. Ora, um ano cíclico corresponde ao que chamamos um ano sideral e tem por base a precessão dos equinócios. A duração do ano sideral é de 25,868 mil anos e, portanto, o período mencionado no comentário alcança o total de 4.242.352.000 anos. No volume 3, daremos outras minúcias. Essa doutrina foi, entretanto, incorporada à dos reis de Edom. Fim da observação número 34. Continuação da narrativa. Mais adiante trataremos mais a fundo desta questão e daremos exemplos práticos para provar as afirmações contidas no texto. Por enquanto, basta demonstrar, com algumas indicações, a veracidade do que afirmamos no início desta obra, ou seja, de que nenhuma cosmogonia em todo o mundo, excetuada unicamente a dos cristãos, atribuiu jamais a causa única suprema ao princípio universal divino, a criação imediata de nossa terra, do homem ou do algo relacionado a um e outra. Tal acerto se aplica tanto à cabala hebraica ou caldeia, como ao Gênesis, se é que este foi algum dia inteiramente compreendido, e o que é ainda mais importante, corretamente traduzido. Observação número 35. Observa-se idêntica reserva no Talmud e em todo o sistema nacional de religião, seja monoteísta ou exotericamente politeísta. Do admirável poema religioso do cabalista Sabi Salomão ben Yehuda ibn Gebirol, no Keter Malkut, extraímos algumas definições contidas nas orações de Kippur. Tu és o princípio de todos os números e a base de todos os edifícios. Tu és e no segredo de uma unidade se perdem os mais sábios dos homens, porque não o conhecem. Tu és e tua unidade jamais diminuiu e jamais aumenta, nem pode ser alterada. Tu és mas não como um elemento de numeração, porque a tua unidade não admite multiplicação, permuta ou formal. Tu és existente, mas a compreensão e a visão dos mortais não pode alcançar a tua existência, nem determinar em relação a ti o onde, o como e o porquê. Tu és existente, mas só em ti mesmo, não havendo nenhum outro que possa existir contigo. Tu és existente antes de todo o tempo e sem lugar. Tu és existente, e tão profunda e secreta é a tua existência, que ninguém pode penetrar e descobrir o teu segredo. Tu vives, mas não dentro de qualquer limite de tempo que se possa fixar e conhecer. Tu vives, mas não em função de um espírito ou alma, porque tu és tu mesmo, a alma de todas as almas. Grande
é a distância entre esta divindade cabalística e o Jeová bíblico, o Deus impiedoso e vingativo de Abraão, Isaque e Jacob, o Deus que tentou o primeiro e lutou com o último. Nenhum vedantino deixaria de repudiar semelhante para Brahmanam. Fim da observação número 35. Continuação da narrativa. Em toda parte, ou há um Logos, uma luz que brilha nas trevas em verdade, ou o arquiteto dos mundos está esotericamente no plural. A Igreja Latina, paradoxal, como sempre, com reservar exclusivamente a Jeová o epíteto de Criador, adota toda uma ladainha de nomes para as forças ativas deste Criador, nomes que traem o segredo. Realmente, se tais forças não têm nenhuma relação com a chamada criação, por que dar-lhes os nomes de Elohim, Alim, palavra plural, obreiros e energia divinas? Pedras celestiais incandescentes? E principalmente os de sustentadores do mundo, governadores ou regentes do mundo, rectores mundi, rodas do mundo, chamas e poderes, filhos de Deus, conselheiros vigilantes, etc. e etc. Observação número 36. Registrado em The Marville, Os Espíritos, volume 2, página 294. Continuação da narrativa. Tem-se afirmado muitas vezes, e como sempre injustamente, que a China, país quase tão antigo quanto a Índia, não tinha cosmogonia. Dizem que tal coisa era desconhecida de Confúcio e que os budistas levaram para ali a sua cosmogonia, sem introduzir nela um Deus pessoal. Observação número 37. Registrado por Edkin, Budismo Chinês, no capítulo 20, página 294. E procederam com muita sabedoria. Continuação da narrativa. O Yi King. A essência mesma do pensamento antigo e a obra comum dos mais venerados sábios não chega a expor uma cosmogonia definida. Contudo, havia uma, e bem clara. Apenas, como Confúcio não admitia uma vida futura. Observação número 38. Se a não admitia, era com fundamento no que ele chamava as mudanças, ou, em outros termos, o renascimento do homem em suas constantes transformações. Negava a imortalidade e a personalidade do homem, como nós o negamos, não ao homem. Continuação da narrativa. E os budistas chineses rejeitam a ideia de um Criador, limitando-se a aceitar uma causa única com seus inumeráveis efeitos. Tem sido um e outros mal compreendidos pelos que acreditam num Deus pessoal. O grande extremo, como princípio das mudanças, transmigrações, é a mais curta e talvez a mais sugestiva de todas as cosmogonias. Para aqueles que, como os sectários de Confúcio, amam a virtude por si mesma e procuram fazer o bem desinteressadamente sem pensar no resultado ou
em recompensa. O grande extremo de Confúcio produz duas figuras. Estas duas produzem por seu turno as 4 imagens, as quais dão nascimento aos 8 símbolos. Alegam-se que se os discípulos de Confúcio aí veem o céu, a terra e o homem em miniatura, nós podemos ver tudo o que quisermos. Sem dúvida, mas o mesmo se dá com muitos símbolos, especialmente com os das religiões mais recentes. Os que possuem algumas noções de numeração oculta veem naquelas figuras o símbolo, ainda que tosco, de uma evolução progressiva e harmoniosa do cosmos e de seus seres, tanto celestes como terrestres. E quem quer que haja estudado a evolução numérica na cosmogonia primordial de Pitágoras, contemporâneo de Confúcio, há de ver sempre a mesma ideia em sua tríade, em seu tetractis e em sua década, que surgem da mônada única e solitária. O biógrafo cristão de Confúcio leva a ridículo o filósofo chinês por falar de adivinhação, antes e depois da passagem, ou apresenta como tendo dito. Segue o trecho. Os 8 símbolos determinam a boa e a má fortuna e conduzem às grandes ações. Não há imagens que se possam imitar e que sejam maiores que o céu e a terra. Não há mudanças maiores que as 4 estações. Ele queria falar de norte, sul, leste e oeste, e etc. Não há imagens suspensas mais brilhantes que o sol e a lua. Para preparar as coisas como vistas ao seu uso, nenhuma existe maior que o sábio. Para determinar a boa e a má fortuna, não existe nada maior que as palhas divinatórias e as tartaruga. Fim do trecho. Observação número 39. Podem rir os protestantes, mas os católicos romanos não têm o direito de fazê-lo, sem que se tornem culpados de blasfêmia e sacrilégio. Porque há mais de 200 anos que foi canonizado Confúcio como o santo da China pelos católicos romanos, que por esse meio conseguiram muitas conversões entre os confucionistas ignorantes. Fim da observação número 39. Continuação da narrativa. Assim, as palhas divinatórias e a tartaruga, o grupo de inhas simbólicas e o grande sábio que as observa, quando se convertem em 1 e em 2, e os 2 se convertem em 4, e os 4 em 8, e os outros grupos se convertem em 3 e 6, são ridicularizados unicamente porque esses luminosos símbolos não são compreendidos. Do mesmo modo, o autor que acabamos de citar e os seus colegas hão de ridicularizar sem sombra de dúvida as instâncias dadas em nosso texto, porque elas representam precisamente a mesma ideia. O antigo mapa arcaico da cosmogonia está referto de linhas no estilo das de Confúcio, de círculos concêntricos e pontos. No entanto, todas estas coisas representam os conceitos mais abstratos e filosóficos da cosmogonia no nosso universo.
Ainda assim, talvez possam eles corresponder melhor às necessidades e objetivos científicos de nossa época do que os ensaios cosmogônicos de Santo Agostinho e do venerável Beda, embora estes hajam sido publicados mais de 1000 anos depois dos de Confúcio. Confúcio, um dos maiores sábios do mundo antigo, acreditava na magia primitiva e a praticava ele mesmo. Se admitirmos como verdadeira a afirmação de Qianru, e ele a exaltou no Han Xing, diz o seu respeitável crítico. Não é mesmo verdade que em sua época, 600 anos antes de Cristo, Confúcio e sua escola já ensinavam a esfericidade da Terra e até mesmo o sistema heliocêntrico, enquanto que cerca de 3 vezes, 600 anos após o filósofo chinês, os papas de Roma ameaçavam e até queimavam os hereges por afirmarem a mesma coisa. Riam-se dele porque fala da tartaruga sagrada. Ninguém sem parti pris pode ver grande diferença entre uma tartaruga e um cordeiro, como aspirantes ao título de sagrado, visto que ambos não passam de símbolos e nada mais. O touro, a águia, o leão e às vezes a pomba são os animais sagrados da Bíblia do Ocidente. Observação número 40. Não são pouco os animais que a Bíblia considera como sagrados, como, por exemplo, o bode, o Azazel ou Deus da Vitória. Como diz Aben Ezra, se és capaz de compreender o mistério de Azazel, aprenderás o mistério de seu nome, o de Deus, porque ele possui equivalentes e semelhantes nas Escrituras. Vou dizer-te, por meio de alusões, uma parte do mistério. Quando tiveres 33 anos de idade, tu me compreenderás. Assim sucede com o mistério da tartaruga. Divertindo-se com a poesia das metáforas bíblicas que associam o nome de Jeová com pedras incandescentes, animais sagrados e etc. E citando a Bíblia de Vence, no volume 19, página 318, escreve um piedoso escritor francês. Certamente todos eles são Elohim, com seu Deus, pois esses anjos assumem por meio de uma santa usurpação o próprio nome divino de Jeová, toda vez que os representam. Registrado de Merville em Os Espíritos, volume 2, página 294. Ninguém jamais duvidou que o nome deve ter sido assumido quando, sob a aparência do infinito, do uno incognoscível, os malaquim ou mensageiros desciam para comer e beber com os homens. Mas se os Elohim e até seres inferiores que assumem o nome de Deus eram e são ainda adorados, por que chamar demônios a esses mesmos Elohim quando aparecem sob os nomes de outros deuses? Fim da observação número 40. Continuação da narrativa. Os 3 primeiros vêm-se agrupados em derredor dos evangelistas, e o 4º, associado a este sob uma forma humana, é um Sefra, isto é,
uma serpente de fogo e provavelmente de Agatha-Deamon, dos gnósticos. A escolha é curiosa e mostra claramente como eram paradoxais os primeiros cristãos em suas preferências. Assim porque elegeram aqueles símbolos do paganismo egípcio, quando não é a águia mencionada senão uma única vez no Novo Testamento, ao referir-se Jesus a ela como uma ave comedora de cadáveres. Observação número 41, registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 28. Continuação da narrativa. E no Antigo Testamento é qualificada de impura, quando o leão o é comparado a Satã, porque ambos soltam rugidos e procuram os homens para devorá-los. E quando os bois são expulsos do templo? Por outra parte, a serpente, ali apresentada como exemplo de sabedoria, é hoje considerada o símbolo do demônio. Pode-se realmente dizer que a pérola esotérica da religião de Cristo, degradada na teologia cristã, elegeu concha estranha e imprópria onde nascer e desenvolver-se. Conforme já explicamos, os animais sagrados e as chamas, ou centelhas, dentro do Santo Quatro, e referem aos protótipos de todas as coisas do universo no pensamento divino, na raiz, que é o cubo perfeito, ou o fundamento do cosmos, coletiva e individualmente. Guardam todos eles uma relação oculta com as formas cósmicas primordiais e com as primeiras concreções, obra e evolução do cosmos. Nas primeiras cosmogonias exotéricas hindus, não é sequer o demiurgo quem cria. Lê-se em um dos Puranas. Segue o trecho. O grande arquiteto do mundo dá o primeiro impulso ao movimento rotatório do nosso sistema planetário, movimento que passa sucessivamente a cada planeta e a cada corpo. Fim do trecho. Continuação da narrativa. É esta a ação que se faz girar cada uma das esferas sobre si mesma e todas ao redor do Sol. Em seguida são os Brahmandika, os Pitris solares e lunares, os Dayankohans, que se encarregam de suas respectivas esferas, terras e planetas, até o fim do Kalpa. Os criadores são os Rishis, considerados em sua maioria como os autores do mantra ou hinos do Rig Veda. Eles são ora 7, ora 10, até que se convertem em Prajapati, o Senhor dos seres, e depois passam a ser os 7 e os 14 Manus, como representantes dos 7 e dos 14 ciclos de existência ou dias de Brahma, correspondendo assim aos 7 éons, até que no fim do primeiro período da evolução se transformam nos 7 rishis estelares, os Saptarshis, enquanto os seus duplos humanos aparecem em nossa terra como heróis, reis e sábios. Deste modo, tendo a doutrina esotérica do Oriente feito vibrar a nota fundamental, que sob sua forma alegórica, como se pode ver, é tão científica quanto filosófica e poética, todas as nações seguiram o mesmo caminho.
Antes de nos abeirarmos das verdades esotéricas, devemos pesquisar a ideia fundamental que jaz no fundo das religiões exotéricas, se desejarmos evitar que sejam rejeitadas as primeiras. Demais, todos os símbolos em todas as religiões nacionais podem ser interpretados esotericamente, e a prova de sua correta interpretação está na extraordinária concordância que se observa em todos eles, quando traduzidos em seus números e formas geométricas correspondentes, por mais que os signos e os símbolos possam variar exteriormente entre si. Porque, em sua origem, todos estes símbolos eram idênticos. Vejam-se, por exemplo, as frases que dão início às diversas cosmogonias. Em todos os casos, encontram-se ali um círculo, ou um ovo, ou uma cabeça. As trevas estão sempre associadas a este primeiro símbolo e o envolvem como se vê nos sistemas hindu, egípcio, caldeu, hebreu e escandinavo. Daí os corvos negros, as pombas negras, as águas negras e até as chamas negras. A sétima língua de Agni, o deus fogo, chamado Kali, o negro, porque era uma chama negra vacilante. 2 pombas negras fugiram do Egito e foram empoleirar-se nos carvalhos de Dodona, dando seus nomes aos deuses gregos. Noé solta um corvo negro após o dilúvio, que é um símbolo do pralaya cósmico, depois do qual principia a verdadeira criação e evolução de nossa terra e da humanidade. Os corvos negros de Odin esvoaçavam ao redor da deusa Saga e murmuravam no seu ouvido o passado e o futuro. Qual é, pois, a significação oculta de todos esses pássaros negros? É que todos eles estão relacionados com a primitiva sabedoria, que dimana da fonte pré-cósmica de tudo, simbolizada pela cabeça, o círculo ou o ovo. Todos têm significado idêntico e se referem ao homem primordial arquétipo, Adão Kadmon, a origem criadora de todas as coisas, que se compõe da legião dos poderes cósmicos, os Dayankohans criadores, além dos quais tudo são trevas. Interroguemos a sabedoria da Cabala, por muito que esteja velada e falseada hoje em dia, para que nos explique em sua linguagem numérica uma significação, mesmo aproximada, da palavra corvo. Eis aqui o seu valor numérico, tal como vem exposto em livro A Fonte da Medida. Segue o trecho. A palavra corvo é empregada somente uma vez e tomada no sentido de ETH, que é igual a 678 ou 113 vezes 6, enquanto que a pomba é mencionada 5 vezes. Seu valor é 71, e 71 vezes 5 é igual a 355. 6 diâmetros, ou o corvo cruzando-se, dividiriam-se as circunferências de um círculo de 355 em 12 partes ou compartimentos, e 355 subdividido para cada unidade por 6 igualaria 213-0, ou a cabeça, princípio,
do primeiro versículo do Gênesis. Este, dividido ou subdividido do mesmo modo por 2, ou 355 por 12, daria 213-2, ou a palavra Brash, ou a primeira palavra do Gênesis com o seu prefixo prepositivo, significando astronomicamente a mesma forma geral concreta que aqui se determinou. Fim do trecho. Observação número 42. Esta é a chave para o mistério hebreu-egípcio, registrado em A Fonte da Medida. Nos capítulos 4, página 249, edição impressa de 1875. Ver também notas adicionais no tomo 4 desta obra. Fim da observação número 42. Continuação da narrativa. Ora, como a explicação secreta do primeiro versículo do Gênesis é em Rashi, Brash ou cabeças, desenvolveram-se os deuses, os céus e a terra. Torna-se fácil compreender o significado esotérico do corvo, a partir do instante em que houvermos determinado a significação idêntica da inundação ou dilúvio de Noé. Quaisquer que possam ser os outros muitos significados desta alegoria emblemática, o sentido principal é o de um novo ciclo e uma nova ronda, a nossa quarta ronda. Observação número 43. Brawant tem razão quando escreve: o bardismo druídico diz, a propósito de Noé, que ao sair da arca, nascimento de um novo ciclo, depois de aí permanecer 1 ano e 1 dia, ou seja, 364 mais 1 igual a 365 dias, foi ele felicitado em virtude de haver nascido das águas do dilúvio, por Netuno, que lhe desejou um feliz ano novo. O ano, ou ciclo, esotericamente, era a nova raça de homens, nascidos de mulher após a separação dos sexos, o que constitui o significado secundário da alegoria, pois a significação primária era o início da quarta ronda, ou a nova criação. Fim da observação número 43. Continuação da narrativa. O corvo, ou o Et Orev, admite o mesmo valor numérico que a cabeça, e não voltou para a arca, ao passo que a pomba regressou, trazendo o ramo de oliveira. Quando Noé, o novo homem da nova raça, cujo protótipo é o Vaivasvata Manu, se preparava para deixar a arca, a matriz ou arga da natureza terrestre, é o símbolo do homem puramente espiritual, sem sexo e andrógeno, das 3 primeiras raças que desapareceram da Terra para sempre. Numericamente, na Cabala, Jeová, Adão e Noé são um só. Quando muito representam, portanto, a divindade que desce no monte de Ararat e depois no Sinai, para encarnar-se no homem sua imagem pelo processo natural, a matriz da mãe, cujos símbolos no Gênesis são a arca, o monte Sinai e etc. A alegoria judaica é mais astronômica e fisiológica que antropomórfica. Tal
é o abismo que separa o sistema ário do semítico, embora assente ambos sobre a mesma base. Diz um expositor da Cabala. Segue o trecho. A ideia fundamental na filosofia dos hebreus era de que Deus encerrava em si mesmo todas as coisas, sendo o homem a sua imagem. O homem, incluindo a mulher, como andrógeno, e que a geometria e os números e medidas aplicáveis à astronomia estão contidos nos termos homem e mulher. Aparente incongruência de semelhante método desaparecia, mostrando-se a relação do homem e da mulher com um sistema especial de números, de medidas e de geometria, pelos períodos de gestação, que proporcionavam o laço de união entre os termos usados e os fatos apresentados, e aperfeiçoavam o método adotado. Fim do trecho. Observação número 44. Registrado de um manuscrito inédito, páginas 11 e 12. E veja-se também em A Fonte da Medida. Continuação da narrativa. Argumenta-se que, sendo a causa primeira absolutamente incognoscível, o símbolo de sua primeira manifestação compreensível era o conceito de um círculo com o seu diâmetro, de modo que ao mesmo tempo apresentasse a ideia de geometria, de falicismo e de astronomia, e que isto serviu mais tarde para designar tão somente os órgãos geradores humanos, daí o ter-se aplicado o ciclo inteiro dos acontecimentos desde Adão e os patriarcas até Noé, os objetivos fálicos e astronômicos regendo-se uns pelos outros, como por exemplo os períodos lunares. Daí também o iniciar-se a gênese dos hebreus após a saída da arca no fim do dilúvio, isto é, na quarta raça. Com o povo ariano não foi assim. O esoterismo oriental jamais rebaixou a divindade una e infinita, que contém todas as coisas, a usos semelhantes. E isso se demonstra pela ausência de Brahma no Rig Veda e pelas modestas posições que neste ocupam Rudra e Vishnu, os quais muitos séculos depois se converteram nos grandes e poderosos deuses, os infinitos, dos credos exotéricos. Mas eles mesmos, apesar de serem criadores, os três não são os criadores e antecessores diretos dos homens. Vemos ali que tais antecessores ocupam uma posição menos elevada na escala e são chamados Prajapats, Pitris, nossos antepassados lunares, e etc. Mas nunca o Deus uno e infinito. A filosofia esotérica apresenta somente o homem físico como criado à imagem da divindade. Divindade esta, aliás, que não representa mais que os deuses menores. O eu superior, o ego verdadeiro, é o único que é divino, que é Deus. Fim da 12ª sessão.